Bom dia! Bom dia! Vamos começar a nossa semana de lives todos os dias às 11 da manhã. Quem que tá entrando aqui com a gente? Entrei um pouco antes pro Instagram e avisando as pessoas que a gente tá aqui. Bom dia, bom dia! Quem tá entrando aqui, vai me dizendo se vocês estão me ouvindo. Oi, Soraya, Solange. Oi, todo mundo. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto de muita recorrência em muita gente, assim, assustadoramente, espantosamente, que é a crise de pânico, né? Então, se você acha que você pode estar tendo uma crise de pânico, se você é um psicólogo que trata crises de pânico, se você é um psicólogo que talvez trate crise de pânico e não consiga ainda saber muito como identificar, que nem sempre a gente tem isso na universidade, na graduação normal. Se você quer saber o que a neurociência diz sobre a crise de pânico, se você é professor e tem alunos que estão tendo crises de pânico, se você é um psicólogo de organização e está vendo que as pessoas estão com uma ansiedade muito elevada, essa live é para todas essas pessoas, tá? Deixa eu tirar o som aqui do meu computador, deixa eu desligar. Bom dia, bom dia! Com essa psi que muda a vida de muitas psis. Oi, Gabi! Minhas alunas estão todas aqui, ó. Minhas alunas, a Cristina. Quem aqui é minha aluna? As psicólogas, minhas alunas. E quem não é minha aluna também quer saber quem vai ser minha aluna. E vamos falar sobre a crise de pânico hoje, então, tá, gente? Olha, por que eu escolhi? A gente vai ter uma semana de lives rápidas, diretas e retas, objetivas de 30 minutos. Sempre às 11 horas, de hoje até sexta-feira, inclusive no feriado. As minhas alunas aqui, essas alunas são maravilhosas, essas psicólogas. Então, calma. Eu resolvi a gente começar com crise de pânico, porque é espantoso o número de pessoas que estão tendo crise de pânico, sem saber, né? Elas não sabem que é uma crise de pânico, algumas sabem, algumas acham, não, acho que é isso, que isso foi uma crise de pânico e por isso aí vão procurar terapia, né? Mas, eu vou até explicar para vocês por que também que as pessoas estão tendo tanta crise de pânico, né? Pelo aumento de carga de estresse, pelo aumento de carga de ansiedade dos últimos 2 anos, tanto em relação a tudo que aconteceu, né, de pandemia, de relações de trabalho que mudaram muito, as relações de dentro de casa, a questão do contato social, o próprio medo de ficar doente, o medo da economia não ir para frente. Então, a gente ativou muitos medos durante 2 anos consecutivos, né? Ainda estamos assim num período de incerteza, agora vem toda a questão de eleição. É sempre muito difícil para as pessoas passarem por esse processo todo de eleição, de pandemia, de trabalho, de economia. A mídia não nos ajuda muito, né? A mídia nos dá assim notícias alarmantes o tempo todo. Às vezes eu tenho a sensação que a mídia não quer ver a população bem, porque é impressionante como eles focam no negativo do processo. Então, é por isso que as pessoas estão com muitas crises de pânico, tá? E aí a gente vai ver isso tanto nos adolescentes, que estão tendo muitas crises de pânico, e é claro, vou explicar para vocês já já por que os adolescentes estão tendo crise de pânico, as pessoas no trabalho estão tendo crise de pânico, as pessoas do consultório, enfim, as mães que estão em casa, é uma coisa meio generalizada, né? Ó, minhas alunas aqui. Ó, tem uma psicóloga nova, estou conhecendo o seu trabalho. Cristiana, bem-vinda. Espero que você goste dessa nossa comunidade maravilhosa de psicólogos aqui, profissionais de área de saúde, no empenho da vida humana. A gente luta pela saúde mental aqui, né, meninas? Então, eu queria que vocês me escrevessem aqui, gente, se vocês estão percebendo que as pessoas estão tendo mais crises de pânico. Me escrevam aqui. Ou se vocês estão percebendo em vocês, ou nos pacientes, ou nas pessoas que vocês conhecem, no trabalho, na escola, enfim. Me escrevam se você... E mesmo quem estiver vendo gravado, me escreva também, né? Porque eu acho que essa troca aqui da gente... a gente faz uma pesquisa quando a gente faz essa troca, né? A gente tem aqui várias pessoas falando das suas realidades, é uma maneira da gente ter um pouco de
de indicadores do que está acontecendo na vida das pessoas, tá? Oi, Josi, bom dia. Ó, vocês já estão me escrevendo, com certeza as pessoas estão muito mais doentes. A Zuleide é nossa aluna psicóloga, ela atende no consultório. Você tem visto mais isso, Zuleide, no consultório? Ó, com certeza, sim, tenho percebido, sim, ouço comentários de vez em quando de pessoas próximas, eu também. Sou nova aqui, conhecendo você agora, bem-vinda, Viviane. Me diga, Viviane, se você tem visto pessoas com crise de pânico. Sim, naquela escola que teve uma crise coletiva, claro, Isabela, obrigada. Isabela ó, gente, Isabela é nossa aluna número 1, acho que é a primeira a se inscrever em tudo. Isabela Nogueira, psicóloga, uma ótima psicóloga, viu? Quem quiser depois entra lá, já agenda a sua consulta. Essa crise de pânico que teve na escola coletiva, é óbvio que eu não tenho muita informação, não conheço as crianças, não conheço a escola, mas existem dados da neurociência que podem explicar por que as pessoas tiveram uma crise coletiva. Vocês querem que eu fale sobre isso? Me escrevam aqui sobre que aí eu explico, eu pego um tempinho da live e falo. Ó, sim, aumentou o número de adolescentes que têm me procurado para sessões, realmente o número de adolescentes está terrível. Sim, trabalho em CAPS e houve aumento significativo na demanda do serviço de crise de pânico. Sim, estou tendo algumas vezes por mês, sempre que fico apreensiva com algo, então essa live vai te ajudar. Sim, estou vendo crise de pânico, então ótimo, gente, estamos entendendo aqui que as crises de pânico, até na percepção de vocês, como também na minha percepção, aumentaram muito, né? Hoje, inclusive, eu vou fazer depois vocês vão compartilhar lá, eu vou postar um Reels de segunda-feira de exercício de crise de pânico, que é um aplicativo bem legal, gratuito, que as pessoas podem baixar e usar na hora da crise de pânico. Daí depois vocês já vão lá, olhem, compartilhem, enfim. Então, as crises de pânico estão aumentando muito. E aí, vamos começar, então, explicando essa questão da crise aí de pânico. Vamos começar explicando por que as pessoas têm crise de pânico? Então, assim, a crise de pânico é algo que vem sendo estudado há algum tempo pela psicologia. Ela é muito estudada também por uma abordagem da psicologia que é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e é muito estudada muito não, ela é estudada, não é muito, né? Pela neurociência também, por psicólogos que são neurocientistas, para entender o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem crise de pânico, tá? Eu vou falar sobre o caso da escola, tá, gente? Fala um pouquinho no final para vocês entenderem. Assim eu seguro vocês aqui comigo até o final. Vou falar e acho que isso é importante a gente falar, inclusive. Então, assim, e aí o que a gente tem de dados da psicologia? A psicologia, até um tempo atrás, a crise de pânico, ela entra muitas vezes como característica de um transtorno de ansiedade. Então, pessoas que têm geralmente ansiedade generalizada, elas muito provavelmente podem ter crises de pânico e crises de ansiedade ao longo aí do percurso da doença da ansiedade generalizada. Então, isso é um dado da psicologia. Temos isso também no DSM-5. No DSM-5, a crise de pânico está ali como uma crise de humor, né, onde a pessoa tem vários episódios durante uma semana e aonde ela tem alguns sintomas para caracterizar a crise de pânico, tá? Depois eu vou fazer postagem sobre isso também para vocês entenderem, e aí tem certinho ali o que o DSM-5 está falando. O que a neurociência tentou entender sobre a crise de pânico? Se existe alguma alteração cerebral quando a gente está em crise de pânico, né? E existe, e eu vou falar para vocês aqui o que a gente sabe, e baseado nisso, nesses dados das pesquisas da neurociência, o que a gente sabe também que são estratégias que podem ser muito efetivas para a gente sair da crise na hora, tá? E vou falar um pouquinho sobre o tratamento psicológico, que a gente sabe também que pode ser muito efetivo para a crise de pânico, tá? E aí vão conversando aqui comigo se vocês atendem muitas crises de pânico, o que vocês costumam fazer, o que vocês costumam fazer com pacientes com crise de pânico, como que vocês diagnosticam crises de pânico, por exemplo, né? Dentro do consultório. Eu acredito, gente, eu tenho uma visão muito particular que eu acho que a crise de pânico é algo assim que tem tanta gente tendo, que é importante isso virar uma informação para todos, né?
para a pessoa saber que ela está entrando numa crise de pânico, ou para ela ter alguém no trabalho, na escola, falar, olha, acho que você está entrando em crise de pânico, acho que isso que você está tendo é uma crise de pânico, procure um psicólogo, vá se tratar. Por quê? Porque o tratamento da crise de pânico é muito efetivo, consideravelmente rápido. As pessoas que começam a se tratar, elas ficam bem rápido. É super possível viver controlando as crises de pânico. Então, quanto mais as pessoas souberem, olha, eu acho que você está com crise de pânico, e puderem identificar umas nas outras, ou de ansiedade, enfim, para que essas pessoas possam procurar tratamento, ajuda, no SUS, no CAPS, no consultório particular, melhor pra gente, né? Eu tenho muitas alunas que atendem SUS, tenho muitas alunas que atendem CAPS, enfim, então, assim, existe aí muitos bons profissionais que estão completamente capacitados para tratar isso. Eu vou falar hoje um pouquinho da questão da neurociência aplicada aos estudos da crise de pânico. Então, vamos para os sintomas da crise de pânico, tá? Os sintomas, como é que a gente sabe, Franciele, como é que eu diagnostico? Diagnóstico não, vou sair do diagnóstico, tá? Mas vamos falar de sintomas de senso comum, de crise de pânico, porque eu acho que é mais importante isso. Diagnóstico mesmo a gente vai falar lá no curso. A gente fala sobre isso para quem é só psicólogo, tá? Mas o que a gente tem aqui, eu até vou ler para vocês certinho as características principais para a gente saber se está com crise de pânico. Olha o que vocês estão me escrevendo. Com meus pacientes, estou tentando mostrar os sinais anteriores às crises, algo que já estão conseguindo fazer. Que legal. Escrevam aqui quem é psicólogo, como é que vocês estão vendo as crises dos pacientes de vocês. Ou pessoal, mesmo psicólogo escolar, psicólogo organizacional, tá? Bom, as características essenciais de uma crise de pânico, a característica principal é a sensação de sair fora do controle de si mesmo. Então, a pessoa que está numa crise de pânico, ela tem essa sensação de que tem algo errado comigo nesse exato momento. Estou traduzindo aqui para vocês. E essa sensação de tem algo errado comigo nesse exato momento, ela vem acompanhada de sintomas. Quais são esses sintomas? O primeiro sintoma é o medo. Uma crise de pânico, ela geralmente, né, vem com medo. E aí, ou é o medo de ter medo de alguma coisa, ou é o medo de uma coisa que ainda não aconteceu. O pânico, ele é muito caracterizado pelo medo de que algo aconteça, né? Então, eu posso estar, por exemplo, numa reunião e aí as pessoas começam a chegar atrasadas numa reunião e eu vejo que essa reunião vai atrasar e eu começo a ter pânico por medo de deixar o meu filho sozinho me esperando na escola. Entende? Algo ainda não aconteceu, mas eu tenho medo de que algo possa acontecer. Ou medo de ter medo, né? Também posso, por exemplo, pessoas que têm algumas... pânico, por exemplo, de altura, pânico, tem alguns pânicos que são específicos, né? Pânico de fobia social, pânico de pessoas, enfim, pânico de usar banheiro público, essas coisas assim. A pessoa vai ter muito possivelmente antes de ter contato com isso. Nossa, eu não vou naquele prédio, não vou nesse aniversário porque lá só tem elevador e eu não vou pegar o elevador, enfim. Então, uma crise de pânico, ela é muito caracterizada por um medo de algo que pode acontecer. Não necessariamente algo está acontecendo. O cérebro começa a enviar mensagens de futuro e ele entra em alerta. Então, o sintoma é medo. O sintoma é tem algo acontecendo comigo que eu não estou conseguindo controlar. A sensação de medo, ela toma o corpo inteiro. A pessoa sente o corpo com medo, ela sente o corpo pesado. Taquicardia, ou seja, aceleração cardíaca, ela começa a sentir que muita gente que está tendo crise de pânico acha que está tendo uma crise cardíaca, vai para o hospital. Quantas pessoas, né, não vão para o pronto-socorro achando que estão tendo uma crise do coração e não estão, na verdade elas estão com uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Então ela tem uma taquicardia muito alta, ela começa a suar, uma sudorese alta, ou seja, a temperatura da pessoa aumenta do corpo e ela começa a suar, as mãos suam, embaixo do braço sua, muita gente sua o rosto. Então ela começa a suar, uma temperatura elevada do corpo, ela começa a ter pensamentos catastróficos numa crise de pânico. O que é um pensamento catastrófico? Ela começa a pensar que está tudo muito errado, ou que ela está tendo um infarto, ou que as coisas não estão dando certo, ou que algo muito perigoso vai acontecer, e ela não consegue controlar esse pensamento e esses sintomas. Então é uma sensação de pânico mesmo, de que você está em perigo, de que a pessoa está em perigo total, cada uma com seus perigos,
O corpo começa a reagir. Por que o corpo começa? Por que a gente tem sudorese? Por que a gente tem taquicardia? Porque o corpo manda um sinal para o nosso cérebro dizendo assim, olha, você está em perigo. Você está em perigo muito forte. Como se tivesse alguém com uma arma na sua cabeça. É basicamente igual. E o cérebro começa a mandar sinais para o corpo dizendo reage, reage, porque você precisa, que é o que a gente chama da reação de luta ou fuga, você precisa sobreviver. Então, ou você vai sair correndo, ou você vai paralisar, ou você vai fugir dessa ameaça. E aí, por isso que a gente tem esses sintomas, tá? Então, o coração vai acelerar, a gente vai suar, a gente vai começar a ter pensamentos catastróficos, pensamentos terríveis, e vai ter muita dificuldade de sair. Com isso, as emoções todas vão ficando cada vez mais exacerbadas. Então, a ansiedade parece que o coração sai pela boca, que é a ansiedade pura acontecendo ali na hora. A sensação de que muita gente tem a sensação de que vai morrer. Isso é uma crise muito característica da crise de pânico. Uma sensação de que você está sem chão, de que seus pés não encostam em nada. Muita gente tem junto com a crise de despersonalização, que é isso, eu não sinto meu corpo. A pessoa parece que não sente o corpo. Então, tudo isso são características, eu não estou falando de diagnóstico, estou falando de características de que estamos entrando em uma crise de pânico. Por que é importante saber? Esses dias eu vi uma psicóloga falando assim, a gente não tem que ficar falando de diagnóstico para a população em geral. Eu concordo que a gente não tem que falar de diagnóstico, mas a gente precisa educar a população nos próprios sintomas, para ela saber que o que ela está tendo possivelmente é uma crise de pânico e que ela não está ficando louca, porque é o que a pessoa pensa, eu estou ficando louca. E aí o pânico aumenta, para ela não pensar que ela está morrendo de taquicardia, para ela não pensar qualquer outra coisa. Porque crise de pânico tem tratamento. Me diga se vocês concordam comigo, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a gente tem que saber? Que a gente tem que falar? Eu acredito que sim, eu acho que quanto mais consciência e informação a gente tem, melhor a gente se trata. Ou vocês acham que a gente não tem que falar sobre isso para não alarmar as pessoas, para que elas não se deem autodiagnóstico? O que vocês acham? Me contem aqui, gostaria de saber bem a opinião. Quem é psicólogo, me conte, quem não é também. Vamos entender aqui o ponto de vista de vocês, para a gente até poder entender. Uma coisa sempre que eu tento ter cuidado é falar, esse vídeo é para psicólogo. Então, lá no curso, por exemplo, de neurociência, que é só psicólogos, aí a gente fala de diagnóstico, a gente explora diagnóstico. Quando eu faço as lives aqui, eu falo, gente, isso aqui você vai tratar com psicólogo, né? Pessoal, por isso que eu tô aqui, porque tem que falar sim, com certeza tem que falar, conscientização é super importante, concordo muito, tem que falar sim, que legal, eu concordo. A Lilian, psicóloga aqui, concordo, Fran, tem que falar sim. Por que não falar para a população sobre o diagnóstico? Não, eu estou dizendo que não sou eu, né? É que tem alguns psicólogos que são da linha que a gente cria... Que quando a gente fala muito de diagnóstico, a gente cria um viés da pessoa achar que ela está dentro de um diagnóstico, entendeu? Como se eu criasse pânico falando sobre o próprio diagnóstico. O que pode acontecer, tá, gente? Com certeza a informação é fundamental para poder procurar ajuda. Então, legal, que bom que vocês estão escrevendo aqui a opinião de vocês. Psicoeducação é qualidade de vida, também acho. A neurociência, os estudos da neurociência nos dizem o seguinte: quanto mais eu entendo sobre o meu cérebro, sobre como eu estou funcionando. Então, quanto mais eu entendo, por exemplo, que meu cérebro não está funcionando bem e as partes dele que não estão funcionando bem, mais eu consigo sair desse estado e modificar o meu cérebro. Então, a neurociência traz a informação de que a consciência de como eu funciono faz parte do meu tratamento e da minha mudança, tá? Por isso que eu sempre falo, para mim particularmente faz muito sentido, né? Eu funciono assim, os meus pacientes funcionam assim, é por isso que eles me procuram, né? Os meus clientes de empresa também funcionam muito assim. Muitas pessoas ainda enfrentando as crises sem conhecimento, tá? Que bom, então, que a gente aqui concorda. Então, vamos lá. Os sintomas que eu falei são esses e eles não têm uma frequência determinada. Então, muitas vezes, tem gente que tem crise de pânico com situações específicas. Tem gente que tem crise de pânico quando está em momentos muito estressantes. Então, por exemplo, o que a gente sabe através do sistema nervoso, do funcionamento do cérebro, tá? Nós sabemos que o cérebro, ele sempre age dentro de uma história que ele contou para si mesmo.
Então, o cérebro não está vivendo aqui, de repente, aleatoriamente, ele vai ter uma crise de pânico. O cérebro não age de maneira aleatória, tá? Ele não age. Ele tem um porquê, ele tem um mecanismo ali, pelo que a gente sabe até hoje, né, gente? A gente não sabe tudo do cérebro, a gente tem muito o que saber, mas o cérebro, ele não age de uma forma aleatória. Então, pelos estudos que a gente sabe de como o cérebro funciona, de como a ansiedade funciona, de como uma crise de pânico funciona, no cérebro, as pessoas que têm crises de pânico são pessoas que não conseguem regular as suas emoções com facilidade. Quando você compara grupos, pessoas que têm crise de pânico, pessoas que não têm crise de pânico, as que têm, o cérebro quando está em qualquer situação de ameaça, em qualquer situação estressante, em qualquer situação socialmente estressante, inclusive, por exemplo, você vê uma cena difícil, você pensar num problema do seu trabalho, o cérebro de quem tem crise de pânico, na maioria dos estudos, não é em todos, tá, gente? É na maioria dos estudos, ele não consegue fazer o caminho de regular as emoções. Então, ele não consegue ativar a parte frontal do nosso sistema nervoso e a parte dorsolateral, que são as partes fundamentais para a gente regular a emoção. E aí, a gente entende, então, que as pessoas que têm uma crise de pânico, elas têm uma dificuldade de regular as emoções. O que vem antes e o que vem depois, nós ainda não sabemos. Se a crise de pânico vem antes da dificuldade de regular a emoção, ou se a dificuldade de regular a emoção vem antes da crise de pânico. Porém, há fortes indícios também pelos estudos da neurociência de que provavelmente o que vem antes é a dificuldade de regular a emoção. Então, essa pessoa provavelmente já teve uma constituição desde a infância que ela não aprendeu a regular. E aí, quando ela começa a ter muito estresse na vida dela, ela começa a não conseguir regular, o que desemboca numa crise de pânico. Então, pelo que a gente sabe da neurociência, a crise de pânico é quase que uma consequência do acúmulo de estresse para o nosso sistema nervoso. Isso não quer dizer que a pessoa precisa estar estressada, mas isso quer dizer que algo dentro da pessoa está dizendo que aquilo não é bom. Então, por exemplo, pode ser que a casa da pessoa esteja bagunçada a semana inteira. Para mim, por exemplo, isso não é algo estressante, mas para algumas pessoas é. E aí esse acúmulo de estresse e a dificuldade dela de regular essa expectativa, essas emoções, essa ansiedade, vai fazer com que o sistema nervoso ele comece meio que a encher o copo, né? De estresse, de cortisol e tudo, o que vai provavelmente desembocar numa crise de pânico nela, talvez uma semana depois, tá? Então, sabendo como o cérebro funciona, a gente sabe que as pessoas que têm crises de pânico têm muita dificuldade de regular a emoção. Então, é óbvio que o tratamento é ajudar em estratégias de regulação emocional. E a segunda, que ela não acontece aleatoriamente, apesar de parecer que sim. Por quê? Porque assim, a pessoa é como se ela fosse acumulando ou ansiedade ou estresse, o que desemboca numa crise de pânico. Então, por exemplo, para os meus pacientes... Depois eu vou ler o que vocês falaram, ó. Faz sentido saber, porque na primeira vez que eu tive, eu achei que estava infartando. É o que as pessoas acham, ó. Sou professora, dou aula para adolescentes e achei legal a informação para identificar casos em alunos que estejam tendo crises de pânico. Aí aqui, ó, o povo tem que parar com essa manipulação intelectual. Não é fazer diagnóstico, mas promover informações de sintoma. Eu acho também. Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente fica livre, né? Para mim, informação é liberdade, por isso que eu estou aqui com vocês. Então, gente, me escrevam aqui se vocês conseguem ver essa diferença de que a pessoa que tem crise de pânico, ela tem uma dificuldade de regular qualquer emoção. Então, quando ela fica irritada, ela não consegue regular ou controlar. Quando ela fica triste, ela não consegue regular ou controlar. Quando ela fica frustrada, ela não consegue regular ou controlar. Me escrevam aqui se vocês percebem isso aí nos pacientes ou em vocês, né? Ou nos adolescentes. Então, vejam. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter que tratar de duas maneiras. A gente vai ter que tratar ensinando essas pessoas a ensinarem a regular a emoção, e aí tem várias estratégias que a neurociência já testou. Muitas eu ensino aqui gratuitamente para vocês, muitas eu ensino no meu curso de neurociência, algumas até no Projeto Equilibre-se, né, para as pessoas, algumas não, muitas no Projeto Equilibre-se. E outras estratégias que a gente vai precisar ensinar para as pessoas é elas entenderem esse processo,
Porque assim, eu falo muito isso para os meus pacientes. Veja, se você... A gente está numa sessão, às vezes eles falam, essa semana eu vou ter isso, 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 isso e isso. E são pacientes que já controlam a crise de pânico, já estão ok, já estão bem. Eu falo, bom, então se você vai ter uma semana muito estressante, com muitas provações, o que a gente já sabe que pode acontecer? Eu posso ter uma crise de pânico no final da semana ou no meio da semana. Isso. Então, a pessoa precisa começar a entender e ela começa o tratamento faz parte de mapear. Se eu vou ter um dia super estressante hoje e eu estou tendo crise de pânico, eu vou ter que fazer alguma coisa antes da crise chegar, para eu diminuir esse estresse e esse alarme do meu sistema nervoso. Então, a gente começa a agir preventivamente, né? E aí tem sintomas que o corpo também vai trazendo. Então, a pessoa que tem uma crise de pânico, como o cérebro ele conta uma história e ele não age aleatoriamente, ela não está aqui maravilhosamente bem e de repente, pum! A pessoa que tem crises de pânico sempre, ela vai enchendo o seu copo de sintomas. Então, a gente tem que começar a perceber isso. Ela começa a ficar ansiosa na fala. Quem é professor, percebam os seus alunos, porque os alunos começam a ficar agitados uma semana antes, 2 dias antes, 3 dias antes. A fala deles começa a ficar agitada, o processo mental começa a ficar embaralhado, sabe? Que é bem o sintoma de ansiedade, né? Embaralhado, você vê que a pessoa tá assim com muitas coisas na cabeça, ela começa a ter preocupações excessivas, mas professor, é isso, professor, e aquilo, ele não consegue sair daquelas preocupações. Ela começa a ficar irritada, perde paciência com coisas que não perdia antes. Isso é um sintoma clássico, só que a pessoa não percebe. Ela não percebe. Por quê? Porque o cérebro dela já não está regulando, já não está com atenção de consciência. Então, esses são sintomas que provavelmente a pessoa tem aí uns 2, 3 dias, às vezes até uma semana antes dela começar a ter crises de pânico. Para quem tem crises mais separadas, né? Espaçadas. Para quem está tendo crises todos os dias, gente, 2, 3 vezes por semana, tem que estar em tratamento psicológico obrigatoriamente, tá? Porque aí você vai conseguir diminuir essas crises aí. Os pensamentos acelerados, a Luísa está escrevendo aqui para mim. Então, a gente precisa começar a entender que antes da crise de pânico tem sintomas, né? E aí a pessoa pode até mapear, por exemplo, se eu fosse professora de adolescentes hoje, o que eu faria com os meus alunos adolescentes? Ou se eu fosse psicólogo escolar, né? O que eu treinaria as professoras? Ou faria atividades com os adolescentes, assim, preventivas, porque eu acho que a psicologia escolar ela tinha que ser preventiva, né? Não só paliativa. E na empresa também, se eu tivesse dentro de uma empresa hoje, pensando em saúde mental, o que eu faria com essas pessoas? Uma vez por semana, eu traria lá um exercício de 10 minutos. Gente, como que vai ser a semana para cada um de vocês? Vamos pegar 10 minutos, vamos escrever no papel. É uma semana que vai ser estressante, você está preocupado com alguma coisa, é uma semana de muita reunião, é uma semana de prova. Escreva aí, de 1 a 10, como que vai ser essa semana no nível de estresse. Escreva se você já está começando a semana preocupado. Escreva quais situações dessa semana podem te tirar do sério. A pessoa mapeia na semana, os alunos, os funcionários, os nossos próprios pacientes. Eu faço isso com os meus pacientes no consultório, né? Escreva, então, que momentos que vão ser piores dessa semana. E aí a pessoa faz o mapa da semana. E em cima desse mapa, então agora, gente, vamos pensar que antes desses eventos estressantes, a gente pode fazer alguns exercícios para a gente não precisar entrar em ansiedade, em pânico. E aí a gente faz antes desses eventos estressantes da semana começarem. Então o próprio professor ou psicólogo escolar vai fazer com os alunos antes da prova, antes das provas, antes de algo difícil que eles estão passando. Ou o psicólogo organizacional vai fazer, ou ensinar as pessoas a fazerem, né? Acho que aí na organização tem muita gente, a gente ensina eles a fazerem. Antes dos eventos, antes das reuniões, ou quando chegam em casa. Eu ensino muito meus pacientes, assim, fazer sempre no começo do trabalho, no final do dia, né? Para ele poder ir para casa, assim. Ou a gente vai fazendo antes dos eventos, entenderam? Me digam aqui se vocês entenderam. O que vocês entenderam do que eu falei? Cada vez mais adolescentes estão precisando de ajuda. Por isso que é importante os exercícios que desenvolvem a inteligência emocional. Isso mesmo, Renata. Os exercícios, porém, que desenvolvem a inteligência emocional, para a neurociência, não é só
exercícios que desenvolvem inteligência emocional, mas que fazem com que a pessoa consiga entender como ela lida com as emoções. E para que a pessoa possa sentir as suas próprias emoções. E outra coisa que eu falo muito no curso é que quanto mais nós fizermos os exercícios com as pessoas, então, por exemplo, eu vou pegar um paciente, um aluno, um pessoal de empresa, enfim, quanto mais eu fizer juntos os exercícios, que é o que a gente chama de corregulação, mais o cérebro dessa pessoa vai conseguir se acalmar quando ele não estiver comigo. Porque a gente aprende a ter fortaleza emocional, segurança emocional, corregulando primeiro, ou seja, primeiro com alguém, para depois o meu cérebro ter essa segurança de conseguir fazer sozinho. Então, como que a gente trata? Primeiro, fazendo esse mapa. Segundo, ensinando a pessoa a respiração diafragmática, que vem tanto da yoga quanto da terapia cognitiva comportamental, é muito testada pela neurociência para travar, né, estancar a crise de pânico. Ela funciona muito bem, tá? O cérebro realmente ele consegue, a gente chama de down regulate, o cérebro consegue regular para baixo, ou seja, ele se acalma fazendo a respiração diafragmática. Eu vou postar hoje um app que faz isso. Ó, a Azuleide, que é minha aluna, o mapeamento é fundamental. Você está me ajudando muito, muito na clínica, Fran. Estou colocando todo mundo para mapear as emoções e funciona muito. Funciona porque a pessoa, ela consegue ser dona de si mesma, né? E quem é psicólogo, esse é o nosso objetivo, né? Reconhecer e validar as emoções, e isso os pais cobram às vezes exageradamente, principalmente com relação aos estudos. Quem é psicólogo organizacional tem que abrir essa discussão. Por que não abrir essa discussão? Como é que está na sua casa? Seus pais te cobram, não te cobram? Como você se sente? Que emoções que você tem? Pode ser que o aluno, por exemplo, ou adolescente, fique muito ansioso quando ele chega em casa. E aí ele pode fazer os exercícios quando ele chegar em casa, de respiração diafragmática. Tem um exercício de relaxamento muscular, porque o corpo de quem está em pânico, ele trava, então a gente precisa relaxar a musculatura do corpo também, tá? Tem um exercício de diminuir batimento cardíaco muito bacana que eu ensino no curso, vou ensinar aqui rapidinho para vocês, que é só fazer assim, façam aí agora. Colocar a mão aqui, ó, no pescoço, e se vocês perceberem, vocês vão sentir o batimento cardíaco. Vejam. Isso aqui é um exercício do nervo vago, da teoria polivagal, tá? E aí a pessoa pode só botar aqui, pode botar a mão no peito também, e junto com uma respiração diafragmática, ou somente uma respiração lenta, ela ir falando, vai diminuindo, ela vai meio que dando essa ordem para diminuir. Isso é uma crise de pânico, você vai diminuindo e ela vai conseguindo muito vagarosamente, porque ela tem que fazer alguns minutos, e diminuindo e sentindo o corpo dela se estabilizar, tá? Então, esse exercício dá, mas tem que fazer antes com as pessoas. Por quê? Porque nem todo exercício serve para todas as pessoas, né? Então, por mais que a neurociência teste, fale, esse exercício ele funciona, esse exercício tem modificação do cérebro, que é o que eu trago aqui para vocês nos cursos, nem todo exercício funciona para toda pessoa, tá? Então, a gente faz junto com as pessoas, independente o que a gente já começa a entender, olha o tanto de coisas diferentes que a gente teria que fazer no trabalho e na escola. Isso que é um trabalho de um psicólogo organizacional, de um psicólogo escolar, é trazer esse tipo de prevenção, é ensinar os professores isso, até para os professores também que estão tendo muitas crises, né? É entrar com os alunos para ensiná-los a serem donos de si mesmos, não falar assim, vocês têm que aprender a se frustrar, o que, aliás, eu nem vou falar sobre isso aqui hoje, eu já falo muito sobre isso, é horrível isso, tá? Isso cria mais crises de pânico do que o contrário. Então, esse é o nosso papel, é a gente ajudar a pessoa também na prevenção e entrar, né, presencialmente, remotamente, para ajudar esses alunos a fazer isso, ou os professores, ou os funcionários de uma empresa, ou a gente em consultório, ou a gente como população. Então, vamos dizer que você convive com alguém que tem crises de pânico, o que é muito comum. A hora que você vê que a pessoa está começando a ficar irritada, a hora que você vê que a pessoa está começando
por exemplo, lá no trânsito ficar mais irritado do que deveria, ou com os filhos, ou com as suas atividades, mais irritado do que deveria, que ela começa a se preocupar e te falar sobre preocupações assim que você vê que estão meio que exageradas, você fala, ó, você vai ter crise de pânico, então já vamos começar agora, vai tirando seu medo, conversa comigo, ou marca uma consulta com a sua psicóloga, põe os pés no chão, vamos fazer a respiração, vamos sair. É muito difícil uma crise de pânico persistir ao ar livre. Saia de casa, põe os pés no chão, na grama, na areia, porque isso troca energia de verdade, né? Não é místico isso, é científico. Respire fundo. Isso vai evitar com que você entre na crise de pânico. Isso traz segurança para o teu corpo. Isso traz energias de tirar o seu corpo do alarme, tá? Então façam isso com as pessoas que vocês conhecem. Viu que a pessoa está começando a ficar irritada demais, tudo, fala para ela ir para fora, façam exercícios ao ar livre com os alunos, falem para os colaboradores de vocês saírem, fazerem intervalos, respirarem, tá? O ar puro é super importante para a gente prevenir quando a gente começa a encher o copo e durante a crise de pânico, se der também. Sai da sala, respira, tá? Me digam se até agora ajudou e o que vocês entenderam, que eu vou falar da crise coletiva na escola pra gente terminar essa live. Me digam aqui o que vocês entenderam sobre o que eu falei hoje, se ajudou, se não ajudou, se ajudou muito, se ajudou pouco, o que vocês aprenderam aqui, que a gente já pôde aprender juntos. Me escrevam aqui, pra mim é super importante. A questão da escola, gente, eu não conheço a escola, é uma análise muito superficial, mas tem uma parte muito forte dos estudos da neurociência que estudam os neurônios espelho, né? Então, assim, tanto os neurônios... O que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é um fenômeno humano que a gente estuda na neurociência que é assim. Quando eu tenho uma emoção, por exemplo, amor, e eu sinto muito amor, e eu tô olhando para vocês com amor, e a gente tá convivendo juntos numa sala, numa casa, enfim... A gente tem neurônios que eles espelham os neurônios das pessoas que a gente está junto. Então, as emoções, elas são contagiosas nesse sentido. Sabe aquela história da aeromoça, que a aeromoça tem que manter a calma, senão todo mundo do avião vai ficar nervoso? É muito por causa disso dos neurônios espelho, tá? Então, e tem muitos estudos da face da neurociência, dizendo assim, a nossa face e o nosso tom de voz, ele faz com que a outra pessoa sinta dentro dela e no cérebro dela a mesma emoção que a gente está sentindo. Então, veja, se eu estou aqui falando para vocês e eu começo a falar assim, de uma maneira, ou se eu começo a falar de uma maneira muito ansiosa e eu começo a ficar com o rosto muito ansioso, a outra pessoa começa a ficar ansiosa também. Por quê? Porque tanto por causa dos neurônios espelho, quanto por causa da nossa... Isso tem a ver porque a gente é muito programado para pertencer, a gente é programado para viver em sociedade, biologicamente. Então, a gente vai se reprogramando de acordo com os humores das outras pessoas, né? Então, o que pode ter acontecido desse surto coletivo de crise de ansiedade? É exatamente isso. Você tem adolescentes que sofreram demais com a pandemia, que já estão emocionalmente necessitados de amor, de afeto, de troca, que deve ter tido algum gatilho em algum deles, ou pelos próprios professores, ou alguma coisa que todos muito juntos, muito unidos, muito conectados, começaram a desenvolver através desse fenômeno dos neurônios espelhos e também da gente conseguir sentir o que o outro está sentindo pela face, esse pânico coletivo, tá? Então, a neurociência explica, mas óbvio, eu não sei o que estava acontecendo lá, não estava lá, mas possivelmente aconteceu alguma coisa que gatilhou um ou dois ou três deles, talvez socialmente. Então, possivelmente pode ter acontecido isso, tá? Da mesma maneira que a gente pode ter pânico coletivo, a gente também pode ter controle coletivo, corregulação coletiva. Então, a gente pode fazer um exercício de respiração, de amparo, que eu ensino lá nos meus projetos, de segurança de corpo, de abraço. Esse exercício aqui ele é muito bom, esse que eu ensinei coletivamente. E se você tiver uma ou duas pessoas calmas, elas podem ir ajudando as outras a se acalmarem também. Então, olha que importante, né, a gente treinar professores, palestrantes, facilitadores, nós mesmos em consultório. Quem é meu aluno sabe, a gente fala disso demais, né, gente? Demais, demais, demais. O quanto é importante, o quanto a nossa face,
o nosso tom de voz, ele impacta nas emoções do outro. Então, pode ser que tenha acontecido isso nesse surto coletivo da escola, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo e a gente já vai se despedindo. Foi ótimo, acredito que todos precisam dessa informação, porque ainda tem quem diga que crise de pânico é frescura, não manda ver a minha live. Então, obrigado por compartilhar, muito interessante, sou psicólogo, estou conhecendo seu trabalho agora, a perspectiva da neurociência ajuda a conscientizar as emoções. Maria, não é só conscientizar, ela ajuda a entender as emoções num grau muito profundo. É maravilhoso, as minhas alunas que estão aqui podem dizer. Ó, a Lucimar é minha aluna, você sempre me ajuda muito, amo seu curso. Você acha que a pandemia intensificou as crises de ansiedade? Sim, até falei isso agora há pouco, tá, Carla? Depois assiste o resto da live. Você me encoraja, isso é muito necessário. Que bom, sempre ajuda muito, ótimo. É verdade, assim, assunto muito discutido. Obrigada, Fran, muito bom ser sua aluna. Gisele, minha aluna psicóloga também. Pessoal, então que bom, essa foi nossa primeira live da semana, live de crises de pânico. Fizemos um mini exercício aqui. Logo vou postar um Reels da respiração diafragmática através de um aplicativo que vocês podem mandar para as pessoas também para usar durante as crises de pânico ou para não chegar na crise de pânico. Se você tiver perguntas, me manda comentário, me escreva, vou tentar responder. Me manda direct com as suas perguntas, vou tentar responder. Amanhã às 11 da manhã nós vamos falar sobre burnout, né? Então, eu vou falar de burnout no trabalho e vou falar também de burnout um pouquinho materno. Então, convide as pessoas do trabalho para a gente falar sobre como identificar burnout, como identificar esgotamento mental e o que fazer, né, com ele para que a gente saia dele. Muito obrigada. Bom almoço, boa segunda, uma boa semana para vocês e um beijão.